Política local. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro analisam a atividade municipal na região. Política local. Política local. Política local. Bom dia, bem-vindos a mais uma edição de Política Local com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, eleito pelo PS e Presidente da Assembleia Municipal de Almada, e Paulo Ribeiro, do PSD, vereador na Câmara Municipal de Palmela. Já estamos os três e os temas para hoje também são três. Foi nomeado esta quarta-feira o novo bispo para Setúbal, Américo Aguiar. O Partido Comunista Português anunciou a substituição do presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião, a maior freguesia de Setúbal, e o município de Palmela decidiu na quarta-feira estender os passes gratuitos para os estudantes do concelho até ao 12º ano. Vamos começar desta vez por Paulo Ribeiro. Bom dia, Paulo, bom dia também a todos os ouvintes. O que é que lhe parece esta nomeação de Américo Ribeiro para Bispo de Setúbal? Bom dia, Francisco, bom dia aos meus colegas de painel e bom dia também a quem nos ouve em casa. Correção, talvez por erro de simpatia, o Francisco disse Américo Ribeiro, que era um grande setubalense, mas sim, obrigado. Américo Aguiar. Américo Aguiar, obrigado pela correção, Paulo, nem me dei conta. Foi um erro de simpatia e deu para relembrar a Américo Ribeiro, que foi de facto um grande fotógrafo. É com alegria que, naturalmente, por um lado como católico, mas também como habitante e agente do distrito de Setúbal, que vejo, em primeiro lugar, a nomeação de um bispo. Setúbal, a Diocese de Setúbal já estava em sede vacante há 600 dias sem bispo e, portanto, naturalmente que isto traz dificuldades no dia-a-dia e na condução da Igreja nesta Diocese. Mas ainda assim estes 600 dias passaram e é uma boa notícia. Dom Américo Aguiar notabilizou-se quer como bispo auxiliar no Porto, quer em Lisboa, mas ainda agora mais publicamente a conduzir as Jornadas Mundiais da Juventude, e penso que é uma pessoa, um jovem com força, com garra e com grande vontade de agarrar a Diocese e de dar um novo impulso aos católicos e não só na Diocese de Setúbal. Acrescento ainda também a circunstância dele ser oriundo da mesma freguesia e do mesmo concelho do nosso primeiro bispo, Dom Manuel Martins, o que é uma feliz coincidência e desejo-lhe que ele tenha a força, a fé e toda a disponibilidade para este seu trabalho na Diocese de Setúbal. E portanto só desejar-lhe a maior sorte e tenho pena que tenhamos estado tanto tempo sem bispo, mas a vida é assim, agora interessa olhar para a frente e desejar ao Dom Américo Aguiar tudo de bom neste trabalho que começará mais para o fim do mês. Já agora, não queria só deixar de reconhecer aqui o trabalho durante estes 600 dias do padre José Lobato, que foi administrador diocesano desde 14 de março de 2022 e, portanto, provavelmente quando foi nomeado nunca pensou que fosse durante tanto tempo, mas dizer-lhe, agradecer-lhe a sua disponibilidade e o trabalho que fez em prol da Diocese e da sociedade. Manuel Pisco, também sobre este tema da nomeação de Américo Aguiar, que interpretação é que faz ou que sinais é que lê? Bom dia a todos. Não lê sinais para um leigo e para um não católico, tratando-se de uma figura da Igreja que está em vias de promoção a cardeal, segundo se diz, não é? Já foi nomeado, falta só ser empossado, digamos assim. Pronto, então... Será dia 30 deste mês. E portanto isso é uma... Já é confirmado que será mesmo um cardeal. É a primeira vez que a Diocese de Setúbal estará alguém com um estatuto clerical desta dimensão. Era essa nota que eu ia referir, portanto será então essa novidade. É a primeira vez que esse nível hierárquico... Aliás, quando for empossado já será cardeal. Já será cardeal.
Pronto, então é essa de facto a novidade. A notoriedade deste bispo deve-se apenas ao facto de ter sido o líder da organização das Jornadas Mundiais da Juventude. Antes disso, eu, da minha parte, não sei se os católicos o conheceriam melhor, não é? Talvez sim. Mas não é coisa pouca, não é? É uma das maiores organizações de sempre em Portugal. Claro. Sim. Portanto, é essa a relação. Né? E que correu, do ponto de vista prático, de forma exemplar, retirando a polémica sobre o custo do palco e essas coisas. Sim. Pronto. Ou seja, nós, vamos ver, eu estou a falar como um católico, portanto, tem muito pouco que meter a colher nesta sopa, não é? Não é muito. Não, ou seja, mas temos as referências sociais que temos de um primeiro bispo que houve em Setúbal, que foi Dom Manuel Martins, e que teve uma intervenção social e que se tornou também conhecido e fez o seu currículo e do seu papel pastoral na Igreja e na sociedade por esse facto, por ter assumido essa intervenção social também. E, portanto, é uma referência que se torna difícil para todos os que lhe venham a seguir. Não é? Porque nós fazemos sempre essa comparação, quer queiramos, quer não. Mas não queria deixar também de aproveitar a oportunidade para seguir o Paulo Ribeiro nesta referência ao Padre Lobato, que assumiu esta substituição durante esta vacatura do lugar do bispo, e que também é um homem da Igreja que sempre mostrou uma muito boa relação, uma boa integração social, uma boa relação institucional, e portanto também é uma figura que muito merece respeito e que nesta ocasião não queria deixar também de sublinhar. O novo bispo já demonstrou que tem também alguma apetência para intervir, para entrar na área política, logo no primeiro dia em que se soube que era bispo, no dia da nomeação, na quinta-feira, falou logo da questão da habitação, que é preciso resolver o problema, e curiosamente é um dos temas mais atuais da política em Portugal. Esta aparente propensão para atuar nessa área será uma coisa boa ou má para a região? É mais uma voz que parece que é ouvida e que tem uma forte repercussão a nível nacional? Será bom ou mau? Eu creio que é um pouco seguir o tom daquela referência que eu estava a fazer, que é a comparação com o Dom Martins. Dom Manuel Martins é conhecido como bispo no país e em Setúbal, não pelo facto de ter sido o primeiro que foi nomeado para Setúbal, para a Diocese de Setúbal, mas pelo facto de ter tido a intervenção que teve. E portanto é de admitir que qualquer pessoa que venha ocupar este lugar tenha essa referência e naturalmente lhe queira seguir os passos. Agora, para isso ser feito com a dose certa, não é? E com a eficácia que se espera dessas intervenções do papel social da Igreja, a doutrina social da Igreja é uma doutrina muito forte, uma doutrina muito bem desenhada, que foi muito consolidada e que poucos hierarcas da Igreja seguem, e que poucos até compreendem o papel e as posições do atual Papa Francisco, que vai muito nessa linha da doutrina social da Igreja. E não é uma coisa unânime dentro da própria Igreja. Dentro da hierarquia da Igreja não é unânime. O próprio Papa Francisco, ele é discutido dentro da Igreja pelas suas posições abertas e diretas, e que seguem muito essa prática, e portanto ele fala abertamente dos problemas sociais e dá-lhe esse privilégio. Se nós lermos algumas intervenções do Papa Francisco, nós vemos ali declarações dos partidos de esquerda ou de alguns de extrema esquerda, não é? E a Igreja não gosta disso. Há uma hierarquia da Igreja que não gosta disso. Portanto, a dose certa para fazer as intervenções tem que ter a credibilidade e o peso do papel real para uma voz que seja útil a empurrar a esfera política, naturalmente, é para empurrar a esfera política para a solução de problemas. E essa comparação que há sempre que fazer com o Dom Manuel Martins é a parte difícil dos seus sucessores. Ivan Gonçalves, perguntava-lhe também o que é que achou desta nomeação, para começar, embora depois também lhe queira fazer uma outra pergunta mais específica. Muito bem, bom dia a todos e bom dia a quem nos ouve lá em casa. Eu acho que aqui os meus colegas de painel já disseram quase tudo. Esta nomeação, mais do que ter a ver com aquilo que são as convicções pessoais de cada um, as convicções religiosas, acho que é inegável o papel relevante que a Igreja Católica desempenha na nossa sociedade. E, portanto, é nessa dimensão que eu acho que é importante a nomeação do novo bispo de Setúbal, e neste caso eu quero mesmo congratular
o futuro bispo Dom Américo Aguiar por esta nomeação e esperar que faça que a Igreja Católica com ele aqui em Setúbal também desempenhe um papel que seja de apoio às comunidades e no fundo, de participação cívica. É nessa dimensão que eu acho que eu queria pronunciar. O resto acho que diz respeito às crenças de cada um e não é uma dimensão que do ponto de vista político interessará pouco para o debate, mas quero associar-me até a este cumprimento que aqui os meus colegas também já tinham deixado. Como já percebemos, este bispo, e eu já referi há pouco, não tem qualquer problema em entrar na área política, já falou da questão da habitação e depois confirmou que teria uma certa inclinação para seguir na senda de Dom Manuel, do primeiro bispo de Setúbal, Dom Manuel Martins, quando disse que não há bispo mais vermelho do que um cardeal, que tem mesmo as vestes cardinalícias. Não receia que possa ser uma voz incómoda para o governo, mais uma voz incómoda aqui na região de Setúbal, já conotada mais antigamente do que agora como a região vermelha ou o distrito vermelho? Não considero. Acho que o senhor futuro bispo tem o direito de ter as suas opiniões, e se pensa-se a questão de ser vermelho, o símbolo do Partido Socialista até é vermelho, e se isso significa que pensará a política e a sociedade mais à esquerda, acho que isso é até bom para o distrito. E portanto não acho isso, e acho que tem todo o direito de expressar as suas opiniões, sejam elas mais legítimas, mais de esquerda, mais progressistas, mais conservadoras, de direita. Acho que incómodo para o governo não será. A questão que o bispo salienta, que o futuro bispo salientou relativamente à habitação, é uma evidência, não é um problema do distrito, não é um problema sequer do país, é um problema da Europa, é um problema das grandes metrópoles, de quase do mundo todo, mas na Europa se sente com maior cuidado, e o governo é o primeiro a reconhecer que ele existe. Aquilo que o governo não entende, e aí é que se separa da visão da direita, é que estas questões devem ser entregues ao mercado, como sempre foram ao longo destes 50 anos de democracia, exceto alguns fogachos de políticas públicas relativamente à habitação. E, portanto, existindo um problema de habitação, foi aquilo que o Sr. Bispo se referiu, aquilo que o Sr. Bispo, o futuro Bispo, aliás, se refere, é um problema que todos nós sentimos no distrito, e, portanto, cabe também aos decisores públicos, a este governo, ao próximo, aos seguintes, porque também não me parece que a questão da habitação só se vai resolver de forma efetiva quando outros problemas forem criados, porque o problema que nós hoje temos na habitação é um problema também de excesso de procura e de pouca oferta, mas a única forma de resolver este problema de um dia para o outro era se a procura caísse abruptamente, porque não é possível aumentar a oferta no curto prazo. Estamos a falar, obviamente, de construir casas e de aumentar a disponibilidade. Portanto, como para isso acontecer, o que eu quero dizer é, como para esse problema ser resolvido hoje para amanhã seria sempre por maus motivos, não me parece que ele vá ser resolvido assim de um dia para o outro, não vai desaparecer, e portanto é normal que os próximos governos tenham que vir a resolver, e acho bem que a Igreja Católica também vá, como todas as organizações, aliás, acho que aqui todos têm direito à sua intervenção cívica, vá sinalizando aqueles que são os problemas mais pertinentes para irem resolvendo. Durante muitos anos a habitação não estava na ordem do dia. Aliás, quando este problema já estava a começar a surgir, havia muita gente que o desvalorizava. Neste momento acho que toda a gente percebe que é um problema emergente e, portanto, ao qual tem que ser dado resposta. Depois a forma como se dá essa resposta, com soluções mais estatistas, menos estatistas, mais liberais, isso já tem a ver com a forma como cada um vê a sociedade. Não acho que o Sr. Bispo, acho que fará o seu papel se for sinalizando aquilo que precisa de ser resolvido, e os decisores políticos têm a obrigação de ir atender, não às reivindicações do Sr. Bispo, mas às necessidades da sociedade como um todo. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa, nomeadamente o Paulo Ribeiro, que foi o primeiro a falar. Se não quiser, passamos ao próximo tema. Não. Sim. Não há.
passamos ao próximo tema. Já agora sim, está a oferecer um espaço para uma breve nota só em relação a esta questão do facto de ter falado em habitação. Isto não significa um posicionamento crítico à partida do governo. Eu diria mesmo que este bispo nem sequer tem nenhuma razão de queixa, nem deste governo, nem da autarquia de Lisboa ou de Loures, porque teve um apoio muito, substancial à iniciativa conduziu das Jornadas Mundiais da Juventude. E depois há outra coisa, quando eu fazia há pouco a referência ao Bispo de Setúbal, é bom a gente esquecer que as pessoas todas têm história nas suas funções, e o Dom Manuel Martins tinha uma história. Ele já tinha sido o secretário do Dom Manuel Ferreira Gomes, do Bispo do Porto, que tinha sido um homem que se tinha manifestado em oposição ao regime, na dose que era possível manifestar, mas tinha sido um homem que era conotado com alguma resistência ao regime e era respeitado por isso. Portanto, Dom Manuel Martins tinha uma história de intervenção. Aqui ainda não conheço a história pessoal deste Dom Manuel Aguiar, Manuel Aguiar, não. América Aguiar, não conheço a sua história pessoal, mas são coisas diferentes. Portanto, não vejo nenhuma expectativa de que tenha aqui criar alguma onda de oposição ao governo ou ao status quo. Vamos ver. O Partido Comunista, e começo por Manuel Pisco, anunciou esta semana a substituição do presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião, que é a maior freguesia de Setúbal. Vai sair Nuno Costa ao final de 12 anos e, quando está a meio do último mandato, já não pode recandidatar-se nas próximas eleições. Esta substituição é feita exatamente 2 anos depois das eleições, portanto, que foram em setembro de 2021, e exatamente a meio do mandato. Manuel Pisco, isto parece, e há muita gente que diz que é uma estratégia política ou partidária com vista às eleições. É assim e é legítimo, ou é outra coisa? Se é assim não é, mas parece, e creio que é normal, que é legítimo e é o que é uma estratégia política que todos os partidos têm adotado, de quando se chega ao último mandato, todos do PS e do PSD, há situações, e até há alguns conflitos, até porque às vezes os protagonistas não querem sair conforme acordaram com o seu partido, pressupõe-se que acordaram com o seu partido, e é o caso, não é? Portanto, aqui esta é uma renúncia do cargo de eleição, é um ato pessoal, mas quando ele é assumido e anunciado pelo partido pelo qual foram eleitos, naturalmente que isso foi coordenado com o partido. E, portanto, trata-se agora de dar espaço a um estágio. Há pouco tempo foi feito no Seixal. Também o Presidente da Câmara do Seixal também estava em terceiro mandato, também saiu, e o que estava seguinte na lista, que é o atual Presidente, assumiu as funções. E, portanto, este meio mandato acaba por ser um período de estágio, não é? Para o novo candidato. O que se supõe é que o novo cabeça de lista às próximas eleições seja o que sucedeu àquele que saiu, que é o que costuma ser assim, e por outro lado significa que há um acordo com o PCP, que pela lista pelo qual o Nuno Costa concorreu, que reconhece os méritos que eu também lhe reconheço, e que julgo que a população lhe reconhece também largamente pelo trabalho que já fez, e é apontado para ir a fazer um apoio à equipa da Câmara, da presidência da Câmara, a equipa de variação, e julgo que isso é um acrescenta valor à equipa da variação que está, e naturalmente pode perspectivar uma solução de eleição para o futuro, a candidatar pelo PCP. É o que acontece com todos, naturalmente. Como cabeça de lista, ou já nas próximas eleições como vereador? Porque aquilo que me parece, coloco esta questão porque o Manuel Pisco é do PCP e pode comentar, é que não sei se pode pode comentar a título pessoal, pelo menos até certo ponto, imagino que possa. Já digo que se possa. O Manuel Pisco já habituou a opinião pública, e penso que o próprio PCP não podes vendar alguma liberdade de expressão nas coisas, mas eu ainda não coloquei a questão. É um espírito livre, mas não pode desvendar tudo, porque senão estraga o arranjinho. Não há arranjinho nenhum, homem, não vai, isto é tudo muito claro. Eu já explico qual é o arranjinho. Aquilo que eu penso. Você sabe mais que eu. Aquilo que eu penso é que, para complementar esta estratégia na Junta de Freguesia de São Sebastião, com 2 anos para construir um novo presidente, alguém com o estatuto de presidente e que mais facilmente seja reconhecido pela população e que possa capitalizar no dia das eleições, é que, para complementar essa parte na própria freguesia, que a CDU terá interesse
em candidatar também Nuno Costa como vereador, porque vai também buscar alguns desses votos. Não acredito como Presidente da Câmara, uma vez que está a aposta feita em André Martins e está a andar e tem 4 anos para se afirmar, e portanto o que antecipa é que será candidato como vereador na Câmara Municipal de Setúbal. Pedia-lhe que comentasse isto se quisesse, e depois queria-lhe fazer uma outra pergunta para terminar, portanto não pode levar muito tempo. Não leva muito tempo. Mas olha, o primeiro comentário é que quer o Francisco, quer o Paulo Ribeiro, já devem saber mais do que eu da estratégia que se estão prevista. Eu não sei se é para candidatar futuramente como Presidente da Câmara ou como vereador. É óbvio, como vereador, então eu confesso já isso, nem preciso de muitos anos de segredo, não é? Eu próprio defendi na composição das listas, quando se discutia a composição das listas para este mandato, que o Nuno já devia ter integrado com alguma vantagem, o Nuno Costa devia ter integrado a lista para a Câmara e deixar já espaço ao Luís de Matos, que também é um homem que já tinha alguma experiência e que a população também reconhece como uma pessoa capaz, como autarca, como junta de freguesia, e já eu próprio considerei que não haveria nenhum risco em fazer essa substituição e integrar logo o Nuno. Não achava que o partido correria o risco de perder votos ou perder a junta de freguesia? É uma das freguesias, talvez a principal, onde se decide, claro, é mais populosa. A Câmara Municipal. Sim, é uma das duas mais populosas, portanto uma freguesia-chave, não é? Mas eu acho que não havia nenhum risco e, portanto, fazê-lo agora também considero que não há risco nenhum, nem para a próxima eleição da Junta de Freguesia, nem para a Câmara. E o Nuno é um elemento com provas dadas, não é? Nós conhecemos que é um autarca, é uma pessoa que estuda os assuntos, tem capacidade de decisão, tem capacidade de manobra, executa, faz aquilo que se propõe fazer e, portanto, é um homem com prestígio, não é? Portanto, a Junta de Freguesia não perde prestígio, fica com bom prestígio com o Luís de Matos. O Luís de Matos espero que vai fazer também um bom trabalho. E o Nuno vai acrescentar valor neste sentido. Ele tem valor próprio, tem provas dadas e, portanto, não vai reduzir coisa nenhuma, vai acrescentar valor a esta equipa. E, portanto, o futuro, depois que decidir as listas para o próximo mandato em 25, decidirá em que posição é que eles vão. Portanto, mas aí a última pergunta que lhe queria fazer, e temos que ser rápidos porque também tenho muita vontade de ouvir o Ivan Gonçalves e o Paulo Ribeiro. E o outro lado da moeda, o reverso. Temos estado aqui a falar do acerto da estratégia partidária, que alguns consideram taticismo, e a questão do contrato de confiança com o eleitorado. Isto não é trair os eleitores que votaram na CDU, eventualmente e seguramente, muito por Nuno Costa? Ouça, essa é a conversa, de facto, eu não digo que o PCP não tinha já tido os eleitos do PCP, ou para o PCP talvez, não tenha já tido observações desse tipo quando acontecem mudanças nos outros candidatos, mas o eleitorado é colocado a votar perante uma lista de candidatos, e uma lista que tem regras. O primeiro assume a presidência e sabe-se à partida que, saindo o primeiro, é o que lhe sucede que assume o lugar. Portanto, não há vazio neste processo. Portanto, quando se vota numa lista do PS, do PSD, do CDS, sabe-se que vai votar e para a cabeça é aquela pessoa, que o seguinte será o outro e o seguinte por aí fora. As regras estão estabelecidas. Portanto, quando se vota já se sabe que em qualquer delas, havendo uma renúncia ou uma saída por algum motivo, pode ser por razões de saúde, não é quebra na confiança do eleitorado, porque o eleitorado não vota na pessoa. Aqui a votação não é nominal, a votação é por listas e nos partidos. É bom entender que nós temos um jogo democrático em que a peça-chave deste jogo é o partido político, não são as pessoas. Não são individualmente, as pessoas não há primárias, nós não temos primárias, portanto, vai para a lista que os partidos decidem e na ordem que os partidos decidem. O eleitorado, quando dá confiança, quando vota no partido, entrega-lhe, delega, portanto, na prática o eleitorado delega ao partido em que vota a gestão do processo político daí para a frente, na arrumação da lista e nas funções que atribui aos eleitos que estão... Incluindo estas substituições. Incluindo estas substituições, claramente. Ivan Gonçalves, imagino que discorda, agora só falta ouvir com que argumentos. Bom, não sei se discorda. Exatamente. Se seguir na linha do PCP, do PS em Setúbal, discorda fortemente. Não, até lhe pode dizer o seguinte, até presumo que o PS também já tenha feito destas coisas aí pelo país e, portanto, isso também não é assim tão simples e por isso, até porque os partidos não há uma posição do partido A ao partido B habitualmente, mas acho que cada um de nós está aqui para dar a sua opinião pessoal. E o Manuel Pisco acabou a dizer uma coisa que eu acho que não é bem assim, porque aquilo que o Manuel Pisco disse foi e começo por aí, só para efeitos práticos, as pessoas votam no partido
e depois os partidos gerem a arrumação da lista. Ora, é ao contrário. Primeiro os partidos fazem a arrumação da lista e submetem-na a votos. E isto tem um valor só porque, claro que o Manuel Pisco tem razão, não há aqui nenhuma questão de legalidade e se calhar não há também nenhuma questão de legitimidade. Não quero ir por aí. Eu acho que há aqui um contrato de confiança. Quando um partido candidata uma lista, é com a indicação de que a pessoa A ou B será candidata a presidente. Isso tem um valor. Porquê? Isso também tem valor na forma como as pessoas votam as listas. Eu concordo também com o princípio básico que o Manuel Pisco refere, de que as pessoas têm, quando votam no partido, votam na lista, é verdade. E eu até sou daquelas pessoas que acham que a pessoalização da política não é um benefício, como se vê pelo mundo todo. Onde nós temos sistemas mais pessoalizados, habitualmente o sistema funciona pior. Com exceção feita, se calhar, em Inglaterra, onde não é assim, mas quer dizer, é uma democracia há 300 ou há 400 anos, democracia parlamentar. Não sei, mas acho que a maior parte dos casos não se ganha. Uninominais nos Estados Unidos, por exemplo, um sistema pior, do ponto de vista da responsabilização. Eu acho, de uma certa dimensão, populismo é um sistema pior, é nesse sentido. É óbvio que também tem algumas vantagens, mas quer do sentido das soluções serem mais, de haver um populismo mais arraigado e mais próprio do sistema, quer até da possibilidade de se calhar, vou dar um exemplo, se calhar qualquer um de nós não podia ser candidato nada nos Estados Unidos, porque até os montantes financeiros que são precisos arrecadar para poder ser candidato com capacidade de ganhar são muito maiores. Portanto, eu acho que isto também são distorções no sistema. Acho que, apesar de tudo, as democracias parlamentares da Europa são um sistema muito mais democrático, se quisermos ir por aí. Mas enfim, isto era uma discussão para o dia todo, não é esse o ponto. O ponto é, não acho que o CDU esteja a fazer algo que seja ilegal. Agora, há uma questão de um contrato que é estabelecido com os eleitores e que não é cumprido. Não é o mesmo de uma saída, por exemplo, por doença, por um imprevisto. Ou até uma divergência com o partido. Quer dizer, há uma divergência, a pessoa sabe. Aquilo que nós percebemos que existe aqui, e o Manuel Pisco, sem o dizer, disse-o, é que há um acordo, uma estratégia que foi definida e que provavelmente até está definida há muito tempo. Se é assim, então, e a bem da transparência, aquilo que o Partido Comunista devia ter dito no início era: nós vamos candidatar esta pessoa e a meio do mandato ela sairá e entrará esta. Mas se calhar o Partido Comunista ganhava na mesma. Mas eu acho que esta transparência para com os eleitores é importante, e foi isso que o Partido Comunista não acautelou. Eu há pouco também reconhecia, já todos os partidos fizeram este tipo de jogadas, se quisermos chamar, provavelmente já fizeram. Eu acho que nos últimos tempos ouço-as mais do lado do PCP do que propriamente dos outros partidos. O PCP também tem uma forma de atuar e até o PCP é um partido bastante formalista, eu sei disso, não preciso que o Manuel Pisco me relembre. E portanto, não, mais uma vez, não dizendo que não quero dizer que é uma questão ilegal, acho que a mim é algo que, do ponto de vista do exercício dos cargos, me desagrada, porque nós quando há uma eleição autárquica, a verdade é que, e o PCP também o faz, a cara que lá aparece é a cara do primeiro da lista, que é aquele que se é candidato a presidente, e portanto o eleitor de alguma forma confia que está a depositar o voto naquela pessoa, não é no número 2. Se será no número 2 a meio do mandato, sendo legal, então devem dizê-lo abertamente aos eleitores. Isso não foi feito. Portanto, aquilo que me parece é que neste caso estamos a falar apenas da tática política, e acho que isso não presta um bom serviço, francamente. Não presta um bom serviço à democracia, não reforça a confiança no sistema. Não acho que os eleitores de Setúbal fiquem mais contentes com esta substituição, e portanto acaba por ser aqui uma questão apenas tática, e eu confesso que não gosto. Não quero estar também com grandes não vou rasgar as vestes por isto. Ainda há pouco o Manuel Pisco referia que no Seixal o PCP fez o mesmo há algum tempo, e eu acho que não é uma boa prática, francamente. Acho que não é assim que os partidos devem pautar a sua ação, e pronto, e é isto que eu, e podem guardar estas palavras, é isto que eu defendo, quer dos outros partidos, quer dentro do Partido Socialista. Acho que quando há um candidato, enfim, não está em causa a legitimidade, mas do ponto de vista autárquico, e se a questão é posta à partida, então ela deve ser transmitida aos eleitores. É óbvio que existem contingências, é óbvio que existem às vezes outros motivos que se sobrepõem, e é preciso avaliar, como em política, mas esses são os motivos inesperados. Agora, se não há nenhum motivo inesperado, se tudo isto estava planeado, confesso que não acho que seja uma boa prática, francamente.
Eu estive. Manuel, deixa-me lá dizer qualquer coisa. Peço desculpa, diga lá, é a sua vez. Sim, era um à parte que se fosse rápido também podia ser, mas temos tempo, ainda temos muito tempo de programa. Vamos ouvir o Paulo Ribeiro primeiro. Então. Não, diga lá, Paulo. Então, eu basicamente... Está um bocadinho baixo o som, Paulo, se puder falar mais perto do microfone, agradecemos. Sim, o que é que eu diria sobre esta matéria? Em primeiro lugar, não está em causa a legalidade do procedimento. É um procedimento que está previsto na lei, a substituição, e pode acontecer por vários motivos. Acho que a lei prevê esses motivos de substituição naquela perspectiva... lá está, o Ivan falou de uma questão de doença. Eu podia falar, por exemplo, obviamente que no caso concreto do Presidente da Junta, ou do antigo Presidente da Junta de São Sebastião, ele também podia, ele sabe que daqui a 2 anos não poderá ser Presidente da Junta de Freguesia, ou poderá candidatar-se a outra coisa qualquer, mas não àquela em concreto, e poderia ter tido, por exemplo, uma oportunidade profissional que não podia desaproveitar, e portanto seria uma perspectiva pessoal ou profissional que o afastaria da Junta de Freguesia. E eu acho que isso, se tivesse sido comunicado por ele, era perceptível, era compreensível. Como isto foi comunicado pelo Partido Comunista, ou seja, pelo partido de que ele é oriundo, disse o Partido Comunista só porque é o caso, mas isto podia-se passar com outro partido qualquer, denota aqui que havia uma premeditação. Ou seja, quando em setembro de 2021 os eleitores de Setúbal foram às urnas, todos achavam que iam votar, no caso dos fregueses de São Sebastião, no Nuno Costa para Presidente da Junta até 2025, mas o Partido Comunista já sabia que isso não ia acontecer, porque o Partido Comunista já tinha previsto que ia substituí-lo. Saber, em rigor não sabia, porque em Setúbal com Dores Meira não conseguiu, e em Palmela também não deve conseguir agora com Álvaro Amaro. Estou a brincar, um pouco de humor, porque não sei se vamos lá ver. Temos aqui 2 casos em que isso não aconteceu, foram os próprios autarcas, presumo eu, que não quiseram. No caso da Dores Meira está comprovado. No caso de Álvaro Amaro, não se consta nada que ele vá sair agora a meio do mandato, portanto também não deve querer ir por aí. Mas vão tentar. Mas a questão aqui que se passa não é essa, é que no caso do que se passa aqui, é que efetivamente havia esse plano do Partido Comunista para este autarca em concreto. E o facto disto se ter concretizado, no fundo, é defraudar as expectativas e o contrato que os eleitores que votaram no Nuno Costa assinaram. Sentem-se defraudados porque votaram naquele homem. Aliás, o Partido Comunista tem usado muito aquele homem como um modelo de autarca de freguesia, como um modelo a seguir, e portanto é esse modelo que o Partido Comunista apresenta para captar mais eleitores. Está no seu direito, faz parte do jogo político apresentar os bons exemplos para mostrar a nossa capacidade de cada um dos partidos para governar uma freguesia, um município ou um país. E agora as pessoas sentem-se defraudadas. E como dizia o Manuel Pisco, até usando a história do estágio, portanto, nós agora vamos ter quase que um presidente estagiário a pensar em daqui a 2 anos. Ora, isso não é assim que se trata a coisa pública, não é assim que se trata a gestão pública. As pessoas, ou se afirmam pelas suas capacidades, não têm direito a fazer um estágio, portanto, o Partido Comunista está, neste caso, a usar a Junta de Freguesia de São Sebastião como o seu campo de recrutamento e de estágio e de formação de um presidente. É óbvio, como o Ivan também já referiu isso, o Manuel Pisco também o referiu, já outros partidos o fizeram, o meu partido também já fez isto noutros sítios do país, umas vezes se calhar tê-lo-á feito por razões de saúde ou por razões de uma oportunidade da vida daquela pessoa que lhe surgiu. Agora, quando é esta planificação, já implica uma premeditação, e eu acho que é isso que não pode ser tolerado, porque é por isso que depois há aqui algum descrédito na forma como os agentes políticos se apresentam ao eleitor. Eu diria, é verdade, ele vai ser o número 2. Agora, é o número 2 dele que lhe sucede. Nós em Setúbal já tivemos um caso, também com o PCP,
em que saíram 2 para entrar a número 3. Foi quando Dores Meira substituiu Carlos Sousa como líder da Câmara de Setúbal, presidente da Câmara Municipal de Setúbal. O Aranha Figueiredo não estava em número 2. O Aranha Figueiredo não estava em número 2? Era a Maria das Dores, que era a primeira mulher que tinha que entrar. Sim. Não era, não. Ele, de qualquer forma, isto tem sido, o Partido Comunista Português tem usado mais este mecanismo do que os outros partidos. Por exemplo, aqui ao lado, no Seixal, de todos os autarcas que foram candidatos e foram eleitos presidentes de Câmara, presidentes de Junta em 2021, já só sobra um, que é o presidente da Junta de Freguesia de Corroios. Todos os outros já se demitiram ou foram convidados a demitirem-se. E, portanto, eu acho que não é uma boa forma de nos relacionarmos com os nossos concidadãos, com os nossos eleitores, com os nossos municípios e fregueses. Acrescentava outra coisa agora, é mais aquela questão política que eu queria aqui assinalar, referindo que não me parece, mais uma vez, que esta seja uma forma de atuar em política com este tipo de atitudes e com estas substituições a meios do mandato. Eu acho que o Partido Comunista, mais do que a questão da Junta de Freguesia de São Sebastião, eu acho que a grande preocupação desta troca é a Câmara Municipal de Setúbal. Muito sinceramente, a análise política que eu faço é essa. Porque acho que o Partido Comunista está francamente preocupado com a forma como a autarquia de Setúbal está a ser gerida, como a forma como a falta de jeito que se nota, a falta de empatia, a falta de ligação aos problemas do Conselho, que se nota por parte do Presidente da Câmara Municipal, André Martins. E, portanto, eu acho que mais preocupado, e como já percebeu que André Martins provavelmente vai ter que ser substituído no final deste mandato, substituído no sentido de candidatar outra pessoa, como provavelmente também identifica que nenhum dos vereadores que está em exercício de funções tem capacidade para lhe suceder. Eu acredito que, não estou a dizer que é isto que vai acontecer, eu acredito que o Partido Comunista que o Partido Comunista procura aqui utilizar esta questão do ex-presidente da Câmara Municipal, o ex-presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião, ir trabalhar juntamente com a variação, é mais numa perspectiva de ele se ir apercebendo os problemas do município, de trabalhar no município e de também simultaneamente começar a fazer o seu trajeto, o seu estágio, não para ir para a variação, mas provavelmente para suceder na lista, porque eu não acredito que depois seja eleito, mas suceder na lista ao atual presidente da CDU, André Martins. É a minha leitura. Antes de dar a palavra a Manuel Pisco, já tinha dito há pouco que queria falar, vou dar aqui uma informação de última hora. Tínhamos uma primeira informação de que caiu uma aeronave junto à Mitrena, em Setúbal, e tenho agora a informação de que acabou por ser uma aterragem forçada e que não há feridos. Portanto, uma aeronave que aterrou na Mitrena e que as pessoas pensavam que seria uma queda, mas foi uma aterragem forçada e não há feridos a lamentar. Antes disso, exatamente. Manuel Pisco queria falar sobre este assunto, e até temos aqui esta, como é que é de dizer, esta ideia deixada por novidade por Paulo Ribeiro, de que pode ser substituído André Martins no final deste mandato. Eu digo, toda a gente sabe mais do que daquilo que se passa dentro do PCP pelos vistos, é o Francisco, é o Paulo Ribeiro. Não, bem, mas é uma especulação que está a fazer, e é legítimo da parte dele, uma especulação natural, quer dizer. Agora, a questão que estávamos a discutir, as substituições ou não, nós aqui temos o hábito de fazer isto com demasiado bairrismo partidário, não é? Quer dizer, o Carlos Carreiras, que é para só citar um autarca do PSD conhecido, que andava a confirmar que pretende renunciar antes do fim do mandato e depois para ser substituído pelo vice-presidente Miguel Pinto Luz. É ou não é? Quantos foram do PSD? Não vou agora aqui contabilizá-los. Eu, por acaso, estava para fazer uma lista do PS e do PSD, porque já estava à espera desta questão.
Todos usam isto. Se o sistema político acha que isto é defraudar o eleitorado, quando nós temos um sistema democrático que não é assim tão forte quanto isso, de 4 em 4 anos, chamar a população a delegar o seu poder de escolher a força política, é só isso. Porque depois o resto, toda a gestão política, nenhum partido político, então se os partidos políticos cumprissem os programas eleitorais com que se apresenta o eleitorado, o nosso país hoje já estava muitíssimo mais desenvolvido. Só que não cumprem. Só que ou não conseguem ou não querem. Ou escolhem outras opções, ou enganam o eleitorado. Quer dizer, eu não sei o que é que estava no programa, para dar um exemplo só que as pessoas entendam logo. Eu não sei, já não me lembro o que é que estava no programa do Partido Socialista quanto à privatização ou ao caráter público da TAP, não é? Mas a gente tem assistido de 6 em 6 meses o Primeiro-Ministro. Mas eu lembro-me. O Primeiro-Ministro da posição, ora privatiza, ora é público, ora é as nossas caravelas, ora é privada à parte, ora é 100%. Portanto, os políticos, os partidos, não cumprem, em regra, pelo menos tudo o que está no seu programa. Portanto, é muito mitigada a democracia que nós temos, porque trata-se de uma delegação de voto dos partidos. Pois eles gerem. O sistema político também não considera isso de defraudar o eleitorado quando aponta a cabeça, porque se elege uma lista de candidatos, os órgãos são compostos, são coletivos, não é um presidente, não é uma pessoa, é uma equipa. E é na equipa que o partido propõe que se vota. E, portanto, não se vota pessoalmente. Mas, tanto que o sistema partidário, o sistema político não considera isso uma fraude ao eleitorado, porque já houve uma norma em que o candidato que renunciava, o eleito que renunciava, não se podia candidatar ao mandato seguinte. Essa norma foi corrida da lei eleitoral. Desapareceu. Portanto, considera-se normal. E os partidos às vezes até anunciam com bastante tempo. Agora, vamos lá ser práticos. Ninguém prevê a meio do mandato, antes do início do mandato, que no meio do mandato as coisas estejam a ocorrer de tal forma em que se possa fazer uma troca que pode estar premeditada. Uma substituição pode estar, mas só com o andamento das coisas é que se vai ver se ela se justifica ou se não justifica. Isto é válido para o Partido Comunista, para o Partido Socialista, para o PSD, para todos, a não ser que sejam casos à Chega, não é? O Chega, eles demitem-se por razões de posição pessoal, coisas tricas pessoais, internas, é outra coisa. Isso não é bem do quadro partidário. Mas aqui isto não é assim tão anormal. Agora, não me parece, e é um fator que também é, enfim, negativo para o eleitorado. Cada vez que um partido faz uma coisa que o outro também fez, o outro critica. Isso não é bom, quer dizer. Então, se fazer é legítimo. Se for o partido ali ao lado, já não é legítimo. Toda a gente faz e está no quadro legal. Portanto, estamos agora a dizer que isso é para defraudar a confiança política do eleitorado. Não é. O eleitorado votou não foi só num presidente, foi numa lista. Agora, qual é o papel futuro? O futuro dirá. Qual é o papel futuro de cada um na posição, qual é a lista das próximas eleições. Naturalmente, o Paulo pode fazer as suas especulações, eu posso fazer as minhas, posso ter as minhas opiniões. Até agora não fez nenhuma ainda. Nem quero fazer. Estava a provocá-lo. Nem quero fazer, não me compete fazer, não é? Não me compete, posso fazer esse tipo de apreciações em relação aos outros, aí é que já cada um em relação aos outros partidos é mais fácil. Atira as pedras para os telhados dos outros, não é? Esperando que só os outros é que tenham telhados de vida. Mas aqui normalmente não é. Exatamente. É normal. Também podíamos provocar o Paulo Ribeiro, perguntar quem seria o candidato à Câmara de Setúbal. É evidente, atendendo ali a alguma rivalidade. Claro, entre a Conselhia e a Distrital, mas isso já é menos comentário. Isso já é menos comentário e mais especulação. E eu não queria entrar tanto para especulação, não é? Paulo Ribeiro e Ivan Gonçalves querem dizer mais alguma coisa sobre este tema? Sim, eu queria só dizer que o Manuel Pisco, fez aquele exercício de falar de outras coisas para dar resposta aqui à questão. Nós estamos a falar de opiniões de cada um de nós, não está aqui em causa se o partido A ou B já fez isso. Eu tendo a achar que nos últimos tempos o PCP é quem mais usa este tipo de expediente. Ainda assim, mesmo que o PS o tenha feito, ou que até que vá fazer em certos conselhos do país, eu acho que não é algo que deva ser feito. Não me vou também referir àquilo que corre aí nos mentideiros, porque também todos sabemos exatamente aquilo que se vai especulando, é que pode mesmo estar em causa a substituição como candidato do Presidente da Câmara de Setúbal, André Martins. Também já o temos aqui dito que ele tem revelado alguma inaptidão para o cargo, isso parece-me evidente, e o PCP e a CDU provavelmente aquilo que também tentarão é cautelar que não perdem as eleições para a Câmara de Setúbal na próxima eleição. Isso também é legítimo, mas quer dizer que mesmo que os outros partidos o façam, isso não retira o facto de nós podermos ter uma consideração sobre isso. Assim como, e até acrescento mais, eu não acho
apesar de ser legal, é absolutamente legal, mas eu não gosto quando vejo o meu partido ou outro partido qualquer a candidatar um presidente que já tem 3 mandatos feitos numa Câmara a outra Câmara. Bem, confesso-vos, acho que não é assim que nós renovamos o sistema e que o arejamos. E acho que, não estou a dizer que seja ilegal ou que deva ser ilegal, acho que do ponto de vista político devem ser feitas outras opções. E mesmo para terminar, neste caso há uma agravante, que é esta questão do senhor ex-presidente da Junta passar para o gabinete do Presidente de Câmara, que é um bocadinho mais inaudito e que mostra ainda mais a forma premeditada e tática com que isto é feito. Acho que não é bonito, francamente. Mas lá legal não está em questão, nunca esteve. Pronto, eu estou aqui a dar a minha opinião e acho que o Manuel Pisco, enquanto jovem militante, também vai aprender que às vezes nestas partes, nestas questões é fundamental nós termos a nossa opinião, expressarmos e não expressarmos só do partido. Estou aqui a ser irónico, é aquilo que o Manuel Pisco me costuma dizer a mim. E, portanto, obrigado pela parte nós dos jovens. Mas o Manuel Pisco gosta muito de me dizer isto e eu retribuo neste caso. Eu também gosto dessas retribuições. Ainda sobre este tema, sendo uma prática comum em maior ou menor grau a todos os partidos que detêm presidências de autarquias, quer parecer-me que isto é um efeito do sistema que entretanto foi adotado há alguns anos, da limitação dos mandatos e, por um lado, por outro, que a população, os eleitores, as pessoas também têm a sua literacia político-partidária, também começarão a perceber que isto é assim e que poderá acontecer e, portanto, não apenas se começarão a habituar, como também poderão compreender que no último mandato poderá haver substituição e dar mais atenção a quem é o número 2, se é que valorizam isso. Por outro lado, acho que os partidos, usando esta prática cada vez mais em consequência como resposta à limitação de mandatos, devem efetivamente no início, nas campanhas eleitorais, não só escolher um número 2 já com esse estatuto no último mandato, mas até falá-lo de forma mais clara e apresentar como um trunfo esse número 2. As coisas assim seriam bastante mais transparentes e penso que mais leais para com os dois lados do contrato, para com os partidos e para com os eleitores. Ninguém mais querendo dizer nada sobre este tema, passamos a outro, não sem antes dar mais alguma informação sobre a aterragem forçada de uma aeronave na Mitrena. A informação que temos agora complementa a que já demos há pouco, não há feridos e foi uma falha do motor ou dos motores que obrigou a aeronave a aterrar na zona da Mitrena, em Setúbal, nesta manhã, e não há feridos, volto a repetir. O próximo tema, como dissemos logo no início do programa, é sobre o município de Palmela. A Câmara Municipal decidiu esta semana, na quarta-feira, na reunião pública, estender os passes gratuitos para os estudantes do concelho até ao 12º ano. A Câmara Municipal já pagava a totalidade dos passes, creio que até ao 9º ano, quando legalmente está obrigada a fazê-lo até 50% e o resto do passe são as famílias que suportam. A Câmara de Palmela já o estava a fazer até ao 9º ano de escolaridade e agora decidiu alargar esse esforço, esse apoio a todos os estudantes que frequentem escolas do concelho até ao 12º ano, o que equivale a dizer a todos os anos de ensino, tendo em conta que não há ensino superior instalado no concelho de Palmela. Desta vez começo por Paulo Ribeiro, porque é autarca, embora da oposição na Câmara Municipal de Palmela. E antes disso dizer ainda uma outra coisa. Creio, se não estou enganado, que a Câmara de Palmela é pioneira na região de Setúbal com este programa. Não haverá mais nenhuma a dar este apoio nos passes, com todos os passes gratuitos até ao 12º ano. Começava por Paulo Ribeiro. Paulo Ribeiro, presumo que tenha votado a favor desta medida. Que méritos é que reconhece, ou que problemas, ou que defeitos, ou até que limitações também é que, se é que elas existem, vê nesta decisão do município? Paulo Ribeiro não está.
Está aqui na ligação, mas porventura não nos está a ouvir. Tinha o meu microfone desligado. Sim. Peço desculpa. Estava eu a dizer que naturalmente que votei favoravelmente. Aliás, e tive a oportunidade de explicar, e aliás o próprio PSD local manifestou essa posição publicamente. O problema desta medida é não só o atraso, como a forma como ela foi usada inicialmente pelo Presidente da Câmara. Em novembro de 2022, mais precisamente em 16 de novembro, o PSD teve a oportunidade de apresentar na Câmara Municipal um pacote de 15 medidas de resposta local à inflação. Uma dessas medidas tinha precisamente a ver com os passes. Nós não tínhamos só a questão dos jovens, tínhamos também as pessoas com mais de 65 anos. Aliás, há a imagem do que Lisboa e Cascais já têm há muito tempo. O que é que aconteceu? A nossa proposta foi chumbada com os votos da coligação PS-CDU e também do ex-comunista, agora independente, Carlos Sousa. Todos disseram o pior possível da proposta do PSD. O Sr. Presidente da Câmara, naquele seu estilo mais gongólico, até disse que a nossa proposta era impossível de ser decidida favoravelmente por parte de ser implementada unicamente por parte de uma só autarquia, neste caso a autarquia de Palmela, ignorando que havia outras autarquias na área metropolitana de Lisboa que já tinham esta medida, como a de Lisboa e de Cascais, e acrescentou que era perfeitamente impossível, que era execuível aquilo que o PSD propôs, e 9 meses depois a proposta que o PSD tinha feito vai agora ser implementada. Ainda bem, e concordamos com essa proposta e por isso também a votámos favoravelmente. O problema é que não fosse a teimosia do Sr. Presidente da Câmara e os municípios de Palmela já podiam estar a beneficiar há mais tempo desta proposta e desta medida por parte dos nossos concidadãos, particularmente dos jovens e das famílias que têm jovens alunos que estudem no Conselho. Portanto, a minha única questão é congratular-me com a medida, que a medida é importante, é bom para as famílias do Concelho de Palmela, é bom para os jovens, mas dizer que, mais uma vez, é pena termos andado a perder tanto tempo só porque a proposta é do PSD. Paulo Ribeiro, muito obrigado. Vamos já ouvir também Manuel Pisco e Ivan Gonçalves sobre este tema, mas antes uma breve interrupção. Noticiámos há pouco que houve uma aterragem forçada de uma aeronave na zona da Mitrena, em Setúbal. Não há feridos, também já tínhamos dado essa informação. Temos agora em direto connosco o comandante dos Bombeiros Sapadores de Setúbal, o novo comandante, que está em regime de substituição. Bom dia, obrigado por estar aqui em direto connosco. Que informação é que nos pode dar sobre esta aterragem forçada? Há feridos? Tínhamos informação que não, confirma? Olá, muito bom dia. Portanto, foi efetivamente uma aterragem forçada na zona da Mitrena, junto à Lisnave, Eurominas, em que estavam dois ocupantes na aeronave, em que não há qualquer tipo de feridos. A aterragem forçada deveu-se a uma falha do motor, mas não há qualquer tipo de feridos e está toda a gente bem. E em que zona da Mitrena é que foi? Então foi junto à Lisnave, Eurominas, nessa zona. A aeronave aterrou em terra, não é? Digamos assim. Sim. A informação que temos é que terá sido uma falha do motor, é isso que se suspeita, sim. A aterragem foi forçada devido a uma falha do motor, exatamente. Muito obrigado, comandante David Domingues, um bom dia e bom trabalho. O comandante dos Bombeiros Sapadores de Setúbal, que estão nesta operação de socorro, digamos assim. Felizmente não há vítimas a lamentar. Uma aeronave aterrou junto à Eurominas, na Mitrena, onde também não há muito trânsito, e devido à falha do motor, e não há feridos a lamentar. Eu tinha interrompido aqui o nosso programa por força desta informação de última hora. Já ouvimos o Paulo Ribeiro sobre esta medida da Câmara Municipal de Palmela.
de estender a gratuitidade dos passos até ao 12º ano, a todos os alunos que frequentem escolas do concelho. Manuel Pisco, para si também é uma medida de aplaudir, presumo, é até do mesmo partido, mas nos outros municípios ainda não temos isto. Claro que sim, a medida é de aplaudir, porque não é, ou seja, não é racional que quando se passou da escola obrigatória de 9 anos para os 12 anos não se tivesse alargado a gratuidade dos transportes públicos para os alunos que têm que obrigatoriamente se manter na escola até aos 18 anos. Isto não foi feito, não é? O Governo não, enfim, lá contou os tostões e não quis fazer isto, mas é uma medida que as câmaras têm que substituir ao Governo em tudo, e é mais alguma coisa, porque muitas delas substituem-se de facto à falta de custeamento dos passos escolares. E agora o que falta saber esta é a passagem já para o Ivan Gonçalves, qual é que é a tradução prática do anúncio que muito recentemente foi feito de que finalmente os passes 4-18 para os alunos que estão na escola obrigatória, e depois no ensino superior, enquanto andarem a estudar, qual é a tradução prática desta medida, se ela vai ser de facto para todos os alunos até aos 18 anos que estão na escola terem a gratuidade dos transportes coletivos, sim ou não. E isso acaba também por cobrir esta medida da Câmara de Palmela e todas as medidas, se ela for efetivada dessa forma, que é o que me parece lógico, isto não tem outro sentido. E depois, enquanto os alunos no ensino superior estiverem a estudar. Manuel está Pisco, anunciado. Peço desculpa de interromper o seu raciocínio, mas vou ter que lhe pedir isto, que guarde o que queria dizer mais para o final do programa, porque nós só vamos ter ligação com Ivan Gonçalves mais 2 minutos. Íamos então, Ivan Gonçalves, concorda com este apoio municipal até ao 12º ano em Palmela, e sobre os outros concelhos, o que é que acha que poderia ser feito ou deveria? Eu confesso que muito barulho. Agora já parou, sim. Sim, eu confesso que até fico um pouco perplexo com esta discussão, porque, quer dizer, nós estamos a falar de um anúncio que sobrepõe um anúncio que o Governo já fez de que nós vamos ter passes gratuitos para todos os estudantes até aos 23 anos. Portanto, quer dizer, e eu julgo que será a partir do início do próximo ano, não tenho ainda informação total sobre isto. Portanto, a Câmara Municipal de Palmela é que, se fosse uma medida para fornecer passos gratuitos a todos os estudantes acima dos 23 anos, e essa é uma discussão que até podemos ter, quer dizer, se Palmela só tem ensino secundário, estamos a falar de um número de pessoas residual. Tudo bem, acho que é importante a Câmara apoiar estas pessoas com mais de 23 anos que estudem no ensino secundário. Mas nem percebo bem se é isto que a Câmara de Palmela pretende fazer ou não. Aquilo que me parece Ivan é que Gonçalves. Esta medida não tem aplicabilidade nenhuma, porque já foi anunciado pelo Governo. Ivan, obrigado. Corremos o risco de cair aqui a ligação consigo, mas o essencial ficou, e o tempo do programa também está a terminar. Nós vamos voltar a este tema certamente num futuro programa. Aproveito para me despedir dos dois, de Manuel Pisco e de Ivan Gonçalves e de Paulo Ribeiro. Manuel Pisco, temos aqui apenas 1 minuto, menos do que isso. Ainda queria concluir o que estava a dizer há pouco. Não, para concluir é deixar aqui o desejo forte que se concretize, que se materialize, que se torne de realidade esta promessa do Governo. Nós já estamos habituados a que o Governo faça um anúncio espampanante e depois, quando vamos ver o que é que dá, faz bem a Câmara de Palmela em tomar esta decisão, porque pelo menos neste primeiro trimestre até ao final do ano, a medida do Governo será para o orçamento seguinte, mas ninguém sabe se o Governo vai dizer que é no orçamento a partir de janeiro, já não vai ter efeito retroativo certamente, quase certo, e se é a partir de janeiro ou se é a partir do próximo ano letivo. Vamos a ver. Temos que nos despedir, Manuel. Muito fez obrigado. Bem a Câmara de Palmela em tomar esta medida. Uma boa semana para todos. Voltamos de hoje a 8 dias. Política Local. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro analisam a atividade municipal na região. Política Local. Política Local. Política Local.